E depois você transfere para o Bovo assim que eu fizer a apresentação. Então, gente, hoje a gente tem o prazer de receber o Luiz Fernando Bovo. Ele é diretor de conteúdo e operações do Estadão Blue Studio, operação que reúne as iniciativas de agência de notícias, eventos e branded content. Jornalista com MBA em Marketing e Inovação, está no Estadão há 18 anos, onde já atuou também como editor e editor executivo de conteúdos digitais. Antes, trabalhou na Folha de São Paulo como editor e repórter. O tema do Bovo hoje é: quais as oportunidades ou as novas oportunidades de negócios para os publishers? Então, Luiz Fernando Bovo, agradeço em nome da ANER, de todos que estão aqui presentes, e passo a palavra a você, por favor. Edir, faz a transferência. Obrigado, Regina. Bom, pessoal, agradeço muitíssimo aí a possibilidade de estar aqui com vocês hoje. Até que eu estava falando aí com a Regina antes, vou fazer uma apresentação aqui, mas eu gostaria que vocês, por favor, interrompessem, enfim, a qualquer momento, sem nenhum problema. Isso aqui é um bate-papo, uma troca de ideias, né? Eu fiz aqui um resumo do que eu acho que é um caminho para a gente pensar em novas possibilidades de negócio. Vou trazer um pouco também do case do Estadão aqui para a gente discutir, mas eu acho que vai ficar muito mais rico se vocês participarem. Quero agradecer aqui oficialmente a Manuela, né, Carta, ao Demetrios, pelo lobby aí, pela ajuda, e, enfim, espero que a gente tenha aqui uma hora agradável de discussão. Vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação, acho que todo mundo já está vendo, né? A gente vai falar um pouco, então, sobre as novas oportunidades aí para os publishers quando a gente fala de novos negócios e saídas para esse momento difícil que a gente está vivendo. Vamos ver aqui como é que faz para eu continuar aqui. Vamos ver. Bom, beleza. A gente vem, todo mundo deve ter percebido que a gente tem passado por mudanças radicais aí nos últimos anos, né? Enfim, tudo aqui é só um apanhado daquilo que a gente vem vivendo na prática, que é o digital avançou de uma maneira brutal, principalmente agora nos últimos anos, com o avanço dos celulares, né? Todo mundo hoje tem celular, cada vez mais cedo, né? Celulares conectados, enfim, as redes ajudando, todo mundo hoje tem essa possibilidade de acesso ao conteúdo a qualquer momento. A gente teve um crescimento e uma explosão aí vertiginosa das redes sociais. Hoje em dia tem algumas que estão consolidadas, algumas outras que estão crescendo, que estão... a todo momento a gente vê redes surgindo. Agora mesmo, semana passada, a gente falaram da volta do Orkut, enfim. Isso também afetou de uma maneira grande todo mundo que produz conteúdo. A gente tem enfrentado a coisa do envelhecimento do público, né? Então, o nosso público, quando eu falo nosso dos veículos de comunicação, vem envelhecendo cada vez mais. A gente percebe isso pelos dados, principalmente de veículos impresso, e o público que está vindo aí vem com uma nova mentalidade, com uma outra maneira de consumir conteúdo. Quando a gente pega tudo isso, coloca isso num caldeirão, a gente percebe que temos aí uma situação delicada para enfrentar nos próximos anos, né? Quando a gente olha para o século passado, que nem é tão distante assim, né? Até o final aí dos anos 90, comecinho dos anos 2000, como é que era a situação quando a gente falava de conteúdo? Os publishers, eles tinham ali praticamente o controle total sobre o que era produzido, né? Sobre o conteúdo. A gente tinha esses consumos em ambientes que são controlados, né? Dentro de uma revista impressa, de um jornal impresso, ou dentro do site, depois do jornal, da revista, ouvindo a rádio, assistindo uma televisão, poucas distrações ali na hora que as pessoas estavam consumindo esse conteúdo. E aí, quando a gente olha para agora, como é que a coisa funciona? Tão logo o conteúdo é publicado, ninguém mais tem o controle disso, né? Ninguém sabe mais para onde isso vai, que grupo de WhatsApp, para onde isso é encaminhado. Às vezes até esse conteúdo é alterado para que seja passada uma mensagem diferente daquela que a gente efetivamente estava passando quando a gente publicou. As pessoas consomem conteúdos em lugares
completamente diferentes, né? Você tem desde o consumo de conteúdo, às vezes no celular, dentro do carro, nas casas inteligentes que a gente tem, naqueles Alexa da vida, enfim, TVs conectadas. Então, você hoje simplesmente tem consumo de conteúdo em todo lugar, a todo momento. E a leitura dos veículos tradicionais, né, no nosso caso, ele disputa com outras distrações, com outras coisas. Então, o que a gente, na verdade, está concorrendo, né, quando a gente fala em concorrente, porque o veículo tal é concorrente do veículo tal. Na verdade, os nossos concorrentes são as redes sociais, os nossos concorrentes, às vezes, são Netflix, às vezes o nosso concorrente é o Disney Plus, porque a gente está disputando, na verdade, o tempo das pessoas, né? O que a gente a todo momento ali disputa é a atenção das pessoas, né? Então, tem que sobrar tempo para que a pessoa também consuma o nosso conteúdo, né? O leitor consuma também o nosso conteúdo. E isso vai acontecer muitas vezes se ele tem um tempo livre, se ele tem um tempo que ele está ocioso, fora daquele horário que ele está habituado a consumir conteúdo, a gente tem que estar presente, oferecendo o nosso conteúdo para ele, para que ele consiga consumir, deixe de assistir uma série nova, ou deixe de começar alguma coisa em um desses serviços de streaming. Então, é com isso que a gente disputa hoje, quando a gente pensa em concorrente, né? O cenário hoje é esse aqui, né? O brasileiro passa aí, em média, 5 horas e pouco, quase 6 horas por dia no celular. E nesse tempo que ele passa no celular, o que ele mais acessa, né? WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram. É assim que ele passa basicamente o tempo dele quando ele está no celular. A gente tem aí 83% das pessoas que se informam online, exclusivamente online, e aí inclui-se as redes sociais. 77% das pessoas dizem que usam o celular para acessar notícias. 47% usam o Facebook para consumir notícia e 43% dizem que usam o WhatsApp para consumir notícia. Ou seja, está aí a importância da informação estar circulando de maneira correta dentro desses aplicativos, né? 17% dizem que pagam por notícia e a maioria dos novos veículos, na verdade, a maioria dos veículos de notícia do país hoje é online, já dá para dizer isso segundo o último Atlas da Notícia. 44% 442 novas iniciativas de notícias online surgiram aí no ano passado, segundo esse último levantamento. Então, os veículos estão surgindo, mas os veículos que surgem são veículos online, né? Então, daí a importância da gente olhar para esses números e imaginar que a gente tem que estar presente em todos eles, né? Caso contrário, a gente não vai conseguir chegar no nosso público final. E como é que estão aí os veículos tradicionais? Quando a gente olha para os números do ano passado, a gente vê que houve uma queda de circulação de 28% quando a gente olha para as revistas impressas, e 21% quando a gente olha na circulação online das revistas, né? Então, peguei esses números específicos, porque a gente está falando aqui principalmente de revista, mas o cenário de jornal, quando a gente olha para jornal, é praticamente a mesma coisa, se não, às vezes, até mais complicado. Então, esse é o cenário que a gente tem aí, ano a ano, né? Daí a importância da gente repensar, da gente pensar o que dá para fazer para sair desse círculo que a gente está metido, né? E aí, quando a gente olha a publicidade no Brasil hoje, né, esse aqui é o cenário também aí do ano passado, né? A gente teve um investimento que, segundo os números aí, falam em 19,7 bi. A internet ficou com a grande parte do bolo, né, que é 33%, e o número de anunciantes que investem no digital aumentou. Teve um aumento aí das pessoas, dos anunciantes que investem no digital, um aumento de 57%. Mas aí a gente olha, quando a gente vai olhar no detalhe, a gente percebe que do volume de internet, por exemplo, a rede social ficou com quase tudo, né? 40% desse dinheiro foi usado nas redes sociais. E quando a gente olha o ranking de quanto que o jornal ficou com isso, 1,9% do total, enquanto que as revistas ficaram com 0,4%. Então, a gente percebe que tem sim um aumento de publicidade, tem um aumento desse cenário de publicidade, mas a gente tem ficado com pouca coisa quando a gente olha o bolo todo. E aí a gente tem que pensar como que a gente consegue
repensar o nosso negócio, olhar para dentro de casa e tentar sair desse cenário. Aqui eu listo algumas coisas que a gente discute muito no Estadão, que a gente já aplicou muitas, inclusive, vejo alguns veículos fazendo o mesmo, principalmente fora do Brasil. Então, aqui acho que é um pouco de ideias, de um caminho que a gente pode pensar em como que a gente define caminhos e modelos para a gente tentar sair um pouco do que a gente pratica hoje. A gente fala muito em inovar, e aí todo mundo imagina, quando a gente fala de inovação, que, putz, inovação é reinventar a roda, e não é bem isso, né? Quando a gente fala em inovação, a gente fala em pensar em coisas diferentes, que não necessariamente sejam uma grande ruptura dentro daquilo que a gente faz, né? Então, às vezes, uma inovação num processo, às vezes, detectar alguma coisa que pode nos ajudar internamente vai fazer uma diferença imensa no nosso negócio, mais do que tentar reinventar a roda. A gente sabe que isso não funciona quando a gente tenta ter uma ideia ali de vamos mudar tudo, absolutamente tudo, às vezes a gente acaba dando um tiro no pé. Então, e a inovação ela pode ser aprendida, né? É uma coisa que tem que ser estimulado. A gente fala muito disso, mas é um negócio que precisa ser estimulado dentro das companhias, mesmo em grupos pequenos, porque é de lá que vão sair as ideias legais, é de lá que vão sair as provocações para a gente conseguir encaminhar novos modelos de atuação. Avaliar as novas oportunidades de negócio também é muito importante. A gente sabe que às vezes aparecem parceiros, né, que eu vou falar até um pouco disso lá na frente, parceiros que vêm com uma ideia legal, vêm com uma proposta legal e que é exatamente o que a gente busca, às vezes, para conseguir dar um próximo passo. Muitas vezes a gente não consegue sair do que a gente faz sem a ajuda de um parceiro, até porque tem muito parceiro que tem a expertise, tem a ideia, mas às vezes não tem o conteúdo, às vezes não tem a força de trabalho, às vezes não tem a credibilidade. E aí que eu acho que entra uma discussão de parceria, uma discussão de uma coisa meio de sociedade mesmo, né? Pensando em alguma coisa diferente. Eu acho que olhar quem está fazendo direito é uma coisa que ajuda muito a gente. A gente fala muito de benchmark, mas olhar quem está conseguindo se sair bem ajuda a gente a pensar também o nosso negócio. Isso não quer dizer que a gente vai copiar o que está acontecendo lá fora, ou vai copiar o que está acontecendo em outro lugar, mas adaptar aquilo que a gente vê, aquilo que a gente observa em veículos ou em empresas, na verdade, né, que estão fazendo bem e que a gente possa trazer para o nosso negócio. Quando a gente olha, por exemplo, a situação do New York Times, que é um caso muito interessante de olhar agora, o que o New York Times tem feito nos últimos anos? Apesar de ter conseguido virar a chave já do número de assinantes para a publicidade, o New York Times vem investindo muito na área de conteúdo, né? Compraram recentemente esse jogo, palavras cruzadas, que é o Wordle, lançaram já um aplicativo, que é o New York Times Cooking, compraram também o Wirecutter, que é uma plataforma de reviews de produtos, e hoje já estão com mais de 1 milhão de assinantes aí nas suas plataformas de games. Então, eles começaram a fazer uma diversificação em cima do negócio, que é muito interessante de se observar. E aí tem uma coisa legal, que quando a gente olha isso tudo aqui, que o New York Times está fazendo, a gente percebe que o grande core aí é conteúdo, né? Então, eles começaram um trabalho com as receitas que eles tinham e produtizaram isso dentro do New York Times Cooking. Teve a compra do Wirecutter, mas baseado em conteúdo, reviews de produtos, que o Wirecutter faz. A mesma coisa no caso do jogo Wordle, que também é baseado em palavras cruzadas, que é uma coisa muito forte do New York Times, né? Quando a gente olha para o Washington Post, né, que foi comprado recentemente pelo Bezos, tem essa coisa do foco em tecnologia, né? O New York Times fez o oposto ali, que o Washington Post fez o oposto ali, que é essa coisa do focar em tecnologia, né? Desenvolveram ali o Arc, que é um publicador que eles têm muito famoso e que agora eles estão comercializando, mas o foco deles
Tudo bem que teve o conteúdo, que eles contrataram milhares de jornalistas e tal, mas eles desenvolveram uma tecnologia própria que hoje é comercializada fora, inclusive, dos Estados Unidos, para outros grandes jornais, né? E aí, quando a gente olha para outras empresas, né, também que estão fazendo muito bem, que são benchmark, enfim, Netflix, por exemplo, a questão do pagamento recorrente deles, os valores, essa coisa das estratégias de lançamento de produtos, é uma coisa que a gente pode aprender muitíssimo aí. Né? A Amazon Prime, com a Amazon Prime, por exemplo, que é um clube de benefícios que eles lançaram, a questão do marketplace, né? A Apple com a coisa do micropagamento nos aplicativos, tudo isso é coisa que eu acho que tem que ser observada e que às vezes vale para o nosso negócio, né? Em algumas áreas específicas do nosso negócio isso pode ser aplicado, você pode aprender com essas empresas que estão fazendo bem e você adaptar isso para o nosso próprio negócio. De novo, não é você simplesmente copiar o que os caras estão fazendo, mas é você olhar o que eles estão fazendo, observar e trazer isso para o nosso próprio negócio. Aqui eu imagino como é que a gente pode pensar em discutir uma nova alternativa de negócios. Né? Primeiro que a gente tentar descobrir quais são os pontos positivos do nosso negócio e que alternativas a gente tem dentro de casa que a gente pode explorar. Então, tem várias maneiras de você pensar nisso, e a gente tem que sempre ter uma coisa em mente aqui, que acho que é a nossa principal fortaleza, que é a credibilidade. Os veículos como nós aqui temos essa credibilidade como a nossa principal força, né? E isso acho que não pode ser em nenhum momento esquecido ou abandonado. A gente tem que trabalhar sempre olhando para isso, porque isso é intangível, mas é uma coisa que as pessoas percebem. E isso é muito difícil de se conquistar, né? A gente não pode nunca deixar isso relegado a um segundo plano. Então, há maneiras de você descobrir esses pontos positivos do seu negócio. A gente usou muito isso no Estadão, até uns anos atrás, quando a gente ia discutir um novo produto, um novo caderno na época, ou um novo site, ou uma nova editoria para dentro de um site. A gente pegava um canvas, plotava isso dentro de um canvas para a gente tentar identificar qual era a proposta de valor que a gente ia apresentar, qual era o nosso público, o que a gente queria falar com cada um deles. Então, isso aqui pode parecer uma coisa muito simples, mas quando você é obrigado a colocar no papel qual é a sua proposta de valor, o que você está querendo oferecer para aquele leitor naquele momento, isso te obriga a pensar naquilo, né? E sai um pouco daquela coisa de eu acho que é assim, eu acho que é assado. E isso feito num grupo limitado de pessoas, num grupo selecionado, isso pode ajudar demais na hora de você pensar sobre um produto novo ou sobre alguma coisa nova que você pretende incluir ali no seu portfólio. Aqui é uma coisa que a gente já percebeu há algum tempo, e hoje a gente dá o nome de squad, né? A gente costuma dizer isso, porque eu tenho lá um squad e tal. Mas quando você envolve a equipe, né, você pensa em times multidisciplinares, isso acaba ajudando demais, porque muitas vezes alguém de uma área específica da empresa tem um pensamento que às vezes você desconhece, que pode fazer toda a diferença na hora que você vai pensar num novo produto ou em algum spin-off de uma área específica que você tem, enfim. Aqui eu falo desses concursos de inovação internos, porque uma vez, há alguns anos atrás, nós fizemos um desse no Estadão, foi um negócio muito legal, porque as pessoas inscreviam ideias inovadoras, não apenas para suas áreas, mas para qualquer área da empresa. Depois teve uma comissão que analisou as ideias, foram selecionadas 4 ou 5 ideias, cada uma dessas ideias ganhou um padrinho dentro do Estadão. Eu lembro que uma delas foi uma ideia que veio de um gerente da área financeira, que foi implementada pela redação na época, que eram vídeos, chamava Minuto Estadão, eram vídeos curtos de 1 minuto que a gente colocou em prática, lançou, isso ficou durante alguns anos ali
o nosso portfólio de produtos, chegou a ter patrocínio esse produto, inclusive. Então, e as pessoas que foram selecionadas na época ganharam ali um curso universitário ou de pós-graduação, não lembro agora, mas ganharam um curso em uma universidade, enfim, teve toda uma participação ali que foi muito legal das pessoas. Então, ouvir a turma, né, ouvir a galera da empresa, isso ajuda demais, porque às vezes as ideias estão nessas pessoas e a gente acaba não dando atenção a isso, né? Se o próprio Mark Zuckerberg faz ali um encontro com a equipe dele toda semana para ouvir ideias, para falar do que ele tem em mente, para discutir estratégias, por que a gente não vai fazer isso com o nosso time, né? Então, acho que isso pode ser bem interessante. Fora de discussão também é outro caminho, né? A gente também já desenvolveu isso no Estadão durante alguns anos, que é você ter fóruns para discutir ideias específicas para as áreas. A gente se reunia uma vez por semana, num horário adequado a todo mundo, praticamente ali na hora do almoço, onde a gente discutia ideias e discutia projetos que a gente conseguiria colocar em funcionamento. Então, isso é muito interessante na hora que você quer discutir novos projetos, novas ideias e novos produtos. Eu acho que a gente tem sempre que focar naquilo que a gente faz bem, que é o conteúdo. Ou seja, quando a gente explora o nosso conteúdo, explora o core nosso, que é o conteúdo, a gente tem muito mais chance de sucesso na hora que a gente vai criar um projeto novo, um produto novo, enfim, que a gente vai oferecer isso para a nossa audiência. Então, quando a gente olha principalmente para o New York Times, a gente percebe isso, que é tudo muito voltado ao conteúdo, né? Então, você lançar newsletters específicas para você abastecer os seus assinantes, seus não assinantes, você imaginar produtos específicos para os seus públicos, né? Principalmente, às vezes, você tem um público que é A, mas você tem um público que vem junto, que é um público B. Então, como é que eu posso atingir esse público com uma coisa específica, com um produto específico? Certa vez nós lançamos no Estadão um site de moda, com o objetivo de atrair mais o público feminino, e o que a gente percebeu é que toda vez que a gente publicava o conteúdo que mais dava acesso é quando a gente falava de moda masculina, porque o site ele era, sempre, hoje não mais, mas ele era muito masculino, e obviamente que os homens não vão sair buscando como é que eu vou dar o nó na gravata, ou como é que eu vou combinar a meia com a camisa e tal, mas quando isso estava dentro do conteúdo, estava destacado, e ele já estava no Estadão acompanhando, às vezes, o conteúdo de economia ou de política, obviamente que ele ia lá e acompanhava também. Então, esse foi um insight que a gente teve a partir do momento que a gente colocou o site no ar, e aí a gente criou até uma área específica para tratar sobre conteúdo de moda masculina, né? Isso até depois pode ser comercializado ali para um patrocinador. Então, mas sempre explorando aquilo que a gente faz bem, que é o conteúdo. Então, eu acho que esse é um caminho, e tem aí 1000 alternativas para a gente imaginar quando a gente fala de conteúdo, né? Olhar para dentro também é uma coisa muito importante, a gente acaba não fazendo isso, quer dizer, quais são as alternativas de rentabilizar o meu conteúdo hoje que eu tenho e que não é explorado? O que eu consigo fazer sozinho e o que eu preciso de um parceiro para fazer? Então, rentabilizar o nosso acervo de texto, de foto, como que eu posso ajudar a cliente a construir conteúdo, aí falando de branded content, como que eu posso ajudar os clientes ou patrocinadores a desenvolver podcasts e vídeos, isso tudo a gente sabe fazer muito bem. Então, por que a gente não faz isso, né, mais? Por que a gente não estrutura isso para atender de uma maneira mais objetiva? Estava lendo que acho que é o LA Times tinha feito um esquema onde você pesquisava os textos lá no acervo deles, aquilo que interessava, e você conseguia fazer um micropagamento e comprar apenas aquele artigo, né, para sua pesquisa, enfim, para uma escola. Então, isso são maneiras de você rentabilizar o teu acervo, o teu conteúdo,
e que muitas vezes a gente não faz, né? Obviamente que aí às vezes tem um investimento para você ou digitalizar parte dele, ou ter um billing, ou ter alguma coisa assim, mas, de novo, tem muito parceiro que pode ajudar a gente nesse sentido. O New York Times tinha lá um esquema de vender camiseta com frases ou com páginas históricas, caneca, tinha todo um portfólio de produto lá que era vendido. Então, você pensar um pouco sobre isso também pode ajudar muito, que você já tem, o teu acervo é teu, as fotos são tuas, os textos estão lá. Então, como é que a gente pode fazer para que isso continue rendendo, né? Um dinheiro para a gente? Outra coisa legal é assim, não ignorar nunca o micropagamento, né, gente? Micropagamento e recorrência. Isso são coisas que a gente, às vezes, acha, putz, mas eu vou fazer isso aqui para essa verba. Se a gente imaginar que, sim, a gente pode não ser uma verba maravilhosa no primeiro momento, mas pequenas iniciativas que gerem bastante ou pouco dinheiro, você vai ter bastante dinheiro ao final. Então, como que eu posso me estruturar para ter produtos que tenham micropagamento, mas que tenham recorrência? Então, por que eu não posso criar lá uma série de lives para falar com os meus não assinantes e vender isso separadamente? Por que eu não posso fazer o café da manhã com meus jornalistas para discutir temas importantes para uma audiência específica? Por que eu não posso fazer aqui uma coisa que as bandas de rock fazem muito bem, né? Que é o meet and greet com os colunistas, um bate-papo com eles sobre temas importantes, né? Tinha, não sei se era o New York Times ou o Clarim, que fazia uma viagem, clube de vinhos, com especialistas, e viagens com colunistas, por exemplo, para conhecer rótulos de vinho e para conhecer vinícolas, enfim, até viagens de turismo, né, com colunistas para você conhecer uma região específica acompanhado por aquele especialista. Então, tudo isso são coisas que, obviamente, que vão dar trabalho, mas tudo aqui que a gente está falando vai dar trabalho, né? A gente não existe mais aquele cenário em que a gente publicava o conteúdo, colava a publicidade, beleza, né? Isso já não acontece mais. Então, qualquer coisa que a gente vai fazer vai tomar o nosso tempo e vai dar trabalho. Então, a gente tem que pensar aquilo que faz mais sentido para a gente, né? Para cada veículo, enfim. Mas aqui eu fiz um brainstorm de ideias aqui, uma lista de ideias que a gente... São só algumas que eu já vi funcionando, como essas viagens e tal, e outras que eu acho que podem funcionar também, dependendo de cada veículo. E aí você pode vender isso para os não assinantes e também para assinantes, né, fazendo ali uma maneira dele pagar um pouco mais do que ele já paga pela assinatura. E aí, o que eu imagino aqui que a gente precisa fazer para começar? Que dar o primeiro passo, né? A gente não pode nunca querer já começar gigantesco e tal. Quando a gente fala hoje de inovar é isso, é aplicar essas metodologias ágeis, essas ideias de MVP e tal, para começar a fazer alguma coisa. Então, começar pequeno, testar num grupo específico e abandonar se aquilo não funcionar. Simplesmente abandona e parte para outra. Acabou. Uma hora a gente consegue acertar, né? O Google faz isso o tempo todo. A gente está cansado de ver empresas hoje que lançam ideias, aquilo não funciona, tira, parte para outra. Mas o importante é isso estar a todo momento na nossa cabeça, né? A gente começar pequeno, estruturar isso, e se não der certo, vamos para outra. Mas o importante é produtizar essas ideias, né? Tratar cada uma dessas iniciativas como um produto de fato, né? Tem que ter um dono, não adianta, senão é isso aqui, ó, cachorro com 2 donos morre de fome, isso não funciona. Colocar uma meta, o que eu espero com essa iniciativa, quem vai ser o dono dessa iniciativa, qual é o prazo para a gente fazer isso, onde eu quero chegar com isso, qual é o resultado que eu espero aqui, se eu obter, para onde eu vou depois, né? Como é que vai ser essa timeline aqui para ver se esse negócio vai para frente ou não. De novo, procurar parceiros, ou às vezes ouvir os parceiros, né? Porque muitas vezes a gente é procurado pelos parceiros para desenvolver ideias e projetos e produtos,
Então, ouvi-los, porque às vezes esse é um caminho para a gente conseguir também fazer coisas novas e coisas diferentes, né? Aqui eu trouxe um pouco do que a gente tem feito no Estadão, que eu acho que vale a pena ser citado. Um dos casos aqui é o próprio Estadão Blue Studio, né, que é a área que eu comando hoje no Estadão, que é a área de conteúdo e operações. Lá em 2014, o Estadão lançou o Media Lab, já imaginando, já detectando que os clientes precisariam de ajuda para produzir conteúdo, e que nós, né, como veículo de comunicação, tínhamos essa expertise. Então, o Estadão, na época, criou o Media Lab para atender esses clientes que buscavam isso, né? E o foco, basicamente, era branded content nas suas diversas plataformas. Em 2018, ali, quando eu assumi lá o Media Lab, à época ainda, a gente fazia 4 summits presenciais com venda de ingresso, uma audiência média ali que a gente tinha de 450 inscritos, mais ou menos, e a gente tinha ali em 2018 14 patrocinadores que apoiavam esses eventos. Eu peguei aqui o recorte de eventos porque eu acho que é um recorte bem emblemático para a gente olhar. Naquela época, o Media Lab representava ali algo em torno de 8% do mercado anunciante, né? Em 2021, a gente transformou o Media Lab no Estadão Blue Studio. Então, basicamente, a gente percebeu que era uma área que ia crescer e que a gente deveria investir. Foi feito um trabalho ali, um desenho de como seria essa área, nós ampliamos o atendimento, dividimos a área numa área de planejamento, que tem um diretor que toma conta hoje, que é o Daniel Canelo, e uma área de conteúdo, operações pós-venda, que é a área que eu piloto aqui hoje. A gente mudou a maneira de ir ao mercado, a gente ampliou a equipe, a gente trouxe novas expertises que a gente imaginava que faltava na época. Então, a gente trouxe uma equipe de BI, a gente começou a definir KPIs já antes de qualquer projeto, a gente implementou uma área de pós-venda que nesse ano está sendo ampliada, a gente montou os squads para discutir novos projetos, enfim, a gente fez um reforço grande ali no que é projeto próprio, né? Bom, o resultado é que esse ano aqui a gente vai fazer, o ano passado a gente entregou 8 summits, que são os eventos proprietários, né? A gente aumentou aí para uma audiência média de 4.300 inscritos ali, sendo que a gente saiu do modelo presencial e partiu para o modelo online por conta da pandemia, e é o modelo que a gente tem mantido agora, inclusive. A gente fechou aí o ano passado com 50 anunciantes só olhando para os summits, né, que são esses eventos nossos. A gente fez no ano passado 311 eventos online, sem contar os summits. Então, aqui está incluído lives, aqui está incluído webinars, enfim, a gente teve aí, no total desses eventos, cerca de 4 milhões de visualizações. A gente lançou uma plataforma de vídeo, quando veio a pandemia, a gente percebeu que precisava investir nisso, então a gente botou de pé uma plataforma de vídeo com um parceiro, então a gente lançou o Estadão Blue Studio Play, onde a gente agrega todos os vídeos, todo o conteúdo que a gente faz nos summits, nos nossos eventos online. Lançamos também um aplicativo de eventos, que é para que as pessoas tenham aquele networking que faltava, na verdade, quando você não estava presente nos eventos, né? E a gente teve aí um salto de 143% no faturamento, e hoje a gente representa 40% do mercado anunciante. Então, teve um avanço muito grande aí, de 2014, quando a gente lançou o Media Lab, 2018, quando a gente já estava naquele cenário, para 2021, dessa maneira que a gente terminou aí o ano passado, e esse ano a gente pode dizer que, apesar de uma dificuldade inicial ali, porque o ano demorou a começar, a gente já voltou aos trilhos, né? Outros novos negócios que a gente lançou aí nos últimos anos. Tem 3 iniciativas aqui, uma delas é o Lab Persona. A gente lançou uma área de marketing de conteúdo, que a gente percebia que era uma área que a gente não tinha, não atendíamos, né? Enfim, a gente estruturou essa área e lançou
praticamente na véspera da pandemia, né? Então, a gente sofreu muito com ela no começo, mas aí hoje também a gente já está operando a plenos pulmões aí, a gente tem 30 clientes aí com contratos recorrentes, tem 9 pessoas que trabalham olhando para isso, né, com planejamento, calendário editorial, inbound marketing, para empresas que não eram atendidas pelo Estadão. Isso é muito importante aqui, né? Então, é dinheiro novo, é uma área nova, que briga nesse mercado de marketing de conteúdo. No final do ano passado, no meio do ano passado, a gente lançou uma plataforma para venda de branded content e marketing de conteúdo para as pequenas empresas, né? Mais pequenas até do que médias. Então, tudo isso aqui, todo o processo aqui no Estadão Blue Studio Express é feito por uma plataforma online, onde as pequenas empresas entram, compram o que elas querem, escolhem o combo que elas querem, e fazem a compra recorrente, né, num esquema de assinaturas. Então, a gente chegou agora, semana passada, a 45 clientes, todo atendimento online, não tem ninguém trabalhando aqui, olhando para isso o tempo todo. Então, a gente só é acionado quando a pequena empresa tem alguma dúvida e manda ali um WhatsApp para a gente. Caso contrário, isso aqui funciona sozinho. Essas duas áreas estão vinculadas ao Estadão Conteúdo, que é uma das pernas ali do Blue Studio também. Então, você imagina que o Lab Persona tem um ticket médio pequeno, né, assim, e no caso do Estadão Blue Studio Express, isso é menos ainda. Então, ambos são ticket médio baixo, mas recorrente, né? São projetos recorrentes aí que mantém o caixa ali ativo o tempo todo. Também lançamos o Estadão RI o ano passado, que é um site focado em publicidade legal, publicação de balanços, enfim, com conteúdo também. Também foi tratado como um projeto ali, e a gente lançou no final do ano passado. Estamos até agora, desde o lançamento, aí, com 192 clientes usando a plataforma de publicação, pensando em publicidade legal. Então, aqui são as 5 iniciativas aí que eu acho que, na verdade, 3, 4, né, com o Blue Studio, iniciativas que eu acho que vale a pena a gente destacar do que o Estadão tem feito. E acho que é isso, gente. Agora é o momento em que vocês podem fazer perguntas, xingar, ofender, elogiar, o que vocês quiserem. Alguém tem alguma pergunta? Ô, Bovo, me fala uma coisa, a equipe de publicidade é a mesma para tudo? A mesma para tudo. Tá, que vem o Estadão Blue Studio, por exemplo, é uma área transversal que atende o time comercial transversalmente. Então, o time comercial que faz o atendimento dos clientes é exatamente o mesmo. Ele vai ao mercado, né, ouve os anunciantes, traz os briefings, as ideias, enfim, e a partir disso é que a gente constrói os projetos. Então, isso tem uma porta de entrada aqui desses projetos, que é a área de criação e planejamento, que olha para isso e fala, putz, isso aqui eu tenho aqui na minha prateleira as opções que esse cliente precisa. Legal. Eu não tenho, então vai para a nossa esteirinha aqui de squad, e aí a gente pensa num projeto novo, alguma coisa fora do que a gente tem para atender esse cliente. Então, é os dois caminhos que isso acaba acontecendo dentro do Estadão. Mas o time comercial, ele trabalha para tudo, para vender mídia, para vender banner e para vender projeto assim. Legal. Deixa eu ver, a Michele Louvores levantou a mão, tem uma pergunta, depois a gente vai passar para os outros. Michele, pode falar, Michele. Boa tarde, Bovo, tudo bem? Minha pergunta é um pouco derivando dessa resposta que você deu agora. Você fala que o time comercial ele é completamente interno e vocês trazem as soluções de acordo com a necessidade do cliente. O time de produção de conteúdo, jornalistas também são? Pergunto isso porque eu produzo conteúdo e estava bem interessada em entrar numa parceria com vocês. Como é que funciona? Você quer saber como que é a produção de conteúdo, né? Como é que funciona a área, por exemplo,
pensando ali na área de conteúdo. Dentro da área do estúdio, eu tenho uma gerência de conteúdo, que tem alguns jornalistas ali dentro, a gerente da área é jornalista e tem mais, acho que 3 ou 4 jornalistas contratados dessa área. A nossa área funciona meio como um pulmão, né? Se eu tenho muito projeto, eu contrato mais produtores de conteúdo, sendo que o trato final, a bola, é dado por esses jornalistas que estão aqui. Tudo passa por esse time aqui. Então, eu tenho uma gerente, 4 jornalistas, cada um tem um grupo de jornalistas abaixo com cada um dos conteúdos. Se eu tenho um projeto grande, recorrente, eu tenho uma equipe específica trabalhando para ele. Isso acontece também. Então, então são as duas maneiras. Eu tenho produtores de conteúdo freelancers, PJs e tal, que são contratados para atuar de acordo com as minhas necessidades. Então, se eu tenho conteúdo de saúde, eu olho para saúde. Se eu tenho conteúdo de finanças, eu olho para finanças. Se eu tenho conteúdo de varejo, eu olho para varejo. E aí, obviamente, quando você chega no final do ano, você tem uma baixa, né? E isso é desmobilizado e volta ao momento que essa coisa começa a funcionar de novo. É mais ou menos assim que funciona. Mas você pode me mandar depois as suas informações e a gente conversa sobre parceria, não tem problema nenhum. Agora é a Manuela Carta que tem uma pergunta e depois o Marcelo Fofá. Manuela? Oi, Rê. Agradeci você aqui já, viu, Manuela? Antes do... Não sei se você estava aí, já fiz um agradecimento aqui por você ter falado de mim aqui para a Regina, tá bom? Falei mal, né, Rê? Bovo, sabe o que eu queria entender? O teu Lab Persona, o que vocês entregam exatamente? Bom, vamos pegar aqui o exemplo de uma empresa que precisa de marketing de conteúdo para suas redes sociais, conteúdo para o seu site, conteúdo para os seus clientes. É isso que a gente entrega. É um conteúdo que o fato dele ser Estadão ou não ser Estadão não faz muita diferença para ele. Entendi. Por isso que a gente nem tem o nome do Estadão, porque às vezes até o cliente pode imaginar que isso vai ficar muito caro, etc. e tal. Então, ele é uma produção de conteúdo para uma pequena e média empresa que precisa de conteúdo para o seu site. Então, a gente organiza isso para ele, publica isso no blog dele se ele precisar, faz o trabalho de SEO, faz o trabalho de acompanhamento desse conteúdo. Se ele quer um KPI específico de clique ou se ele quer um KPI de registro, tudo isso a gente acompanha ali, monta o calendário editorial, produz o conteúdo, tudo isso aí. E como é que um cara desse fica sabendo que dentro do Estadão tem uma unidade que produz esse tipo de serviço? A gente tem os que a gente chama de SDR, né, que são as pessoas que fazem a busca dessas... A gente faz o hunting, a gente vai atrás desses clientes, busca esses clientes. Então, a gente sofreu muito na pandemia, porque a gente lançou isso às vésperas da pandemia. As pequenas e médias empresas sofreram demais com isso, né? No começo, e depois a gente acabou entrando num fluxo legal e hoje funciona muito bem. Então, a gente tem hoje as pessoas que buscam esses clientes. Mas o que é mais difícil você estruturar é você começar, porque você tem grandes players atuando nesse mercado hoje, né? A gente aposta no seguinte, quando a gente criou essa área. O cliente vai poder ter Estadão, né? Ser um conteúdo Estadão feito com a nossa chancela, etc., só que com preço Lab Persona, né? Mais ou menos isso. Porque é um conteúdo que ele sabe que está sendo produzido no Estadão, mas que isso não é o principal motivo ali para ele colocar no... Se um cliente precisa de um conteúdo Estadão para estar no site dele e tal, é uma outra caixinha que ele quer discutir, né? Aqui conteúdo que é... Deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu entrar, por exemplo, no Lab Persona deve ter um site. Tem. Se eu entrar lá, eu vou saber quem são seus clientes. Eu acho que você tem o nome dos principais lá, sim.
Mas, assim, são médias empresas, pequenas empresas, algumas a gente não conhece, nunca ouviu falar. Tem fintechs, tem empresas do mercado de saúde, bastante. São empresas que já têm alguma maturidade digital, já tem um site, já tem uma presença nas redes, e aí a gente abastece os canais dela com conteúdo. É isso. Entendi. Ao contrário da plataforma nossa do Blue Studio Express, que daí é uma compra mais simples, é um conteúdo mais simples, sem esse planejamento, essa estratégia que o Lab Persona oferece. Legal. Obrigada. Legal. Imagina. Marcelo Fofá, por favor, sua vez. Está sem som. É o que a gente mais ouve na pandemia, né? É Eu verdade. cliquei e veio só o vídeo aqui. Tudo bem, Bovo? Boa tarde. Tudo Marcelo. jóia, meu caro? Joel Marcelo Fofá, da Folha de Alphaville. A gente está localizado ali na Grande São Paulo, na região oeste. E na pandemia, para cá, nos 2 últimos anos, a gente se transformou 100% no digital. Inclusive, a gente imprimia com o Estadão na gráfica. Foi a nossa última impressão há 2 anos atrás. E a gente se transformou de uma forma bem positiva. Primeiro que a audiência cresceu muito, né? As pessoas dentro de casa. Depois deu uma queda. Mas a gente acabou trazendo novos formatos. O podcast hoje é uma realidade nossa lá em Alphaville. Consegui vender, comercializar o podcast de 2 formatos. Um a gente faz o boletim diário, né? Então a gente tem comercialização lá dentro, oferecimento, e alguns projetos especiais fora, né? Então a gente vai na empresa, grava, vai dentro de um shopping, monta um micro estúdio. A gente fez algumas ações bem legais. Criamos uma web radio, a Rádio Tamboré, e fortalecemos o que a gente já tinha. Uma das coisas principais, que vai minha pergunta, é rede social. Instagram cresceu demais, a entrega é muito grande, e a gente começou a criar algumas fontes de receita lá dentro, como o Reels, por exemplo. Então, a gente lançou a plataforma de vídeo, com edição, com cobertura de evento e tal. Está criando uma renda bem interessante. Eu queria saber, no Estadão, como é que é feita essa comercialização no Instagram, especificamente. Vocês também têm YouTube, enfim. Como que é feita essa receita dentro da plataforma do Insta ou não? Somos 100% notícia, não tem comercialização. A gente, percebendo que as redes sociais eram uma coisa muito importante, eu trouxe para o time, já há 1 ano e meio, quase 2 anos, o Murilo, que é o nosso head de redes sociais. Então, eu tenho um head de redes sociais hoje dentro da minha vertical de conteúdo do Blue Studio, que só olha para isso. O Murilo, ele era da redação do Estadão. Quando eu estava ainda na redação, ele foi trabalhar comigo lá, e depois que eu fui para o Blue Studio, eu trouxe ele para cá também. Ele foi um dos idealizadores do Drops Estadão, que até hoje frequenta lá o Instagram do Estadão. Então, a gente olha para redes sociais com muita atenção. Primeiro porque todo projeto que a gente faz tem uma entrega em redes sociais, seja ela qual for. Então, a entrega de redes sociais compõe o meu projeto, né? Então, eu vendo as redes sociais separado, muitas vezes o cliente quer uma coisa só nas redes sociais, e aí a gente precifica a partir disso. E aí tem vários caminhos. Ele quer estar presente no Instagram, no Facebook do Estadão, isso é um caminho. Obviamente que a gente faz as marcações todas que tem que fazer, a gente segue a política ali by the book, não tem nada que a gente faça. O leitor nunca vai ser enganado ali de achar que aquele conteúdo que ele está consumindo é um conteúdo que não é branded, não é um conteúdo feito pelo meu time. Então, quando o Blue Studio faz alguma coisa, ele frequenta o Facebook, o Instagram do Estadão com a marcação do Estadão Blue Studio. Isso já acontece já logo de cara. A gente tem essa norma aqui dentro do Estadão, a gente tem uma regra escrita aqui que eu posso utilizar até X vezes o Facebook do Estadão, o Instagram do Estadão, o YouTube do Estadão por dia, tal. Tudo isso é escrito, né? A gente tem as regras que a gente tem que seguir para estar presentes lá. Então, assim, tem cliente que quer só isso, a gente vende isso também. Tem cliente que quer uma ajuda para fazer uma consultoria, vendemos isso também, isso é outro tipo de projeto.
E todo projeto nosso prevê uma presença em redes sociais, seja em vídeo, seja em chamada, seja dentro do Instagram como Drops, seja uma chamada dentro do Drops do Estadão. Tudo isso compõe o meu projeto, depende muito como o cliente quer. Estamos agora fazendo um projeto grande de natureza, de meio ambiente, para a Rolex, posso falar isso porque isso está saindo todo dia, que tem uma presença forte no TikTok. Então, a gente está fazendo produção de vídeo e de conteúdo para o TikTok, com o Murilo, por exemplo. A gente tem muito projeto que a gente faz onde a presença requisitada é para o LinkedIn. Então, a gente faz também a presença no LinkedIn. O Facebook também fazemos muito, mas agora tem muito pedido para fazer Reels também, porque o engajamento é alto. Vídeo, né? Exatamente. A gente está fazendo agora também um projeto para 99, que também tem muito TikTok, também tem muito Reels. Então, a gente olha muito para a rede social. A rede social é uma área que eu tenho hoje. O Murilo e mais uma pessoa, e eu preciso, a todo momento, ter mais gente ajudando, porque a presença em redes é muito forte. Então, sim, acho que a gente olha muito para isso, a gente comercializa isso também, tudo sempre claro, às claras, para não ter problema. Tá? E a produção de vocês? Toda nossa, toda nossa. Reels, a tudo. gente, tudo nosso. Ah. Se a gente contrata, eventualmente, um parceiro para fazer, a gente está em cima o tempo todo acompanhando. Mas eu diria que 99% das produções são feitas pelo meu time lá diretamente. Tá, Vovô, para fechar, essa consultoria que você falou que vocês fazem para clientes de rede social, é uma consultoria em que nível, assim, que vocês vendem esse serviço? Muitas vezes o cliente quer se posicionar, ou quer publicar um conteúdo, etc. Então, aí o meu time de redes sociais ajuda exatamente nesse posicionamento, né? No que dizer, no como falar, tudo isso. Normalmente, isso acontece dentro de um projeto também, né? Quando você vende um grande projeto, isso está aqui junto, né? Porque muitas vezes o cliente tem tem pensamentos a respeito de redes sociais que, às vezes, eles têm dificuldade de se posicionar, de se comunicar. É aí que a gente entra, ajudando nisso, né? Uma maneira de você, como falar, por exemplo, nas redes sociais. E aí, acabando o projeto, ele toca a vida dele com a consultoria de vocês. Legal. Exatamente. A gente está pensando em entrar nesse braço aí também. É isso. Porque a gente percebe a dificuldade dos clientes, né? Eles não conseguem caminhar muito, né? É difícil, porque você, ao mesmo tempo que você pode dar uma bola muito dentro, você pode dar uma bola muito fora, né? Então, é um pouco isso. E rede social, para fechar, ela depende muito do dia a dia do cliente. A gente não está lá, né? A mão na massa é deles. Exatamente. É mão na massa. E o cara... o tempo todo. É publicar e analisar, publicar e analisar. Isso. Publicar, analisar, corrigir. Publicar, analisar, corrigir. É isso. Performou, repete de uma outra forma. Repete melhor. Exato. É isso aí. Obrigado, abraço. Imagina. Ok. Joaquim, por favor, sua pergunta. Bovo, tudo bem aí? A gente conversou aí no começo antes de começar a sua apresentação, e eu tinha feito uma pergunta sobre o fit ali do Blue Studio com o Estadão Conteúdo. E eu queria entender melhor essa diferença da operação de vocês dois. A gente fornece conteúdo para o Estadão Conteúdo de duas formas. Através de conteúdo licenciado. A gente tem um pack de saúde e bem-estar com 10 conteúdos semanais que é fornecido para o Estadão Conteúdo, que entrega para o Banco Inter, se eu não me engano. Então, não tem exclusividade, é um conteúdo que a gente produz, entrega e alguns dias depois pode utilizar nos nossos outros canais, no portal de case, em feed de notícias e tal. E tem um outro produto que aí sim já é uma seção de conteúdo, que é um conteúdo que a gente produz exclusivamente para os clientes do Estadão Conteúdo. Por exemplo, conteúdo de diabetes, conteúdo enfim, encomendas que chegam pelo comercial do Estadão Conteúdo e que a gente é convidado ali a produzir como um conteúdo de sessão mesmo, que é exclusivo do cliente. Não chega a ser um branded, mas é um conteúdo exclusivo e que a gente não pode depois utilizar de nenhuma outra forma e nem comercializar com ninguém. Eu queria entender se isso tem alguma coisa a ver com o Blue Studio ou se isso é um business do Estadão Conteúdo
porque não ficou claro na minha cabeça qual é Boa. essa divisão interna de vocês. A divisão ali é 100%, né? Tudo que o Estadão Conteúdo, por exemplo, ele é capitaneado pelo time do Júlio Bianco, que é um diretor que está subordinado a mim, mas todas as parcerias de conteúdo que o Estadão Conteúdo faz é visando o atendimento dos clientes do Estadão Conteúdo, né? E a gente, assim, é completamente apartada a operação do que o Blue Studio faz aqui de produção de conteúdo para o que o Estadão Conteúdo faz e entrega para os seus clientes. O Estadão Conteúdo tem uma demanda específica de conteúdos que muitas vezes o Estadão não produz, né? Ou deixou de produzir, ou produz menos, e eu tenho clientes que demandam isso de mim. Então, a função do Estadão, do Estadão Conteúdo, é buscar parceiros que atendam essas demandas específicas dos clientes aqui na outra ponta. Então, eles têm total autonomia para fazer isso aqui. Os conteúdos são, obviamente, chancelados ali pelo time do Estadão. Sim. Conteúdo que verifica a qualidade, enfim, isso tudo tem o tempo todo ali o respaldo dos clientes finais aqui que recebem. Então, é uma operação que acontece aqui totalmente apartada do Lab Persona, totalmente apartada do Estadão Blue Studio. No caso do Blue Studio, por exemplo, pode ser que o Blue Studio precise de conteúdo fotográfico, por exemplo, do Estadão Conteúdo. Se o Blue Studio precisa, o Blue Studio faz a requisição aqui para o Estadão Conteúdo, faz lá o registro e tal, e usa esse conteúdo fotográfico, por exemplo, que é o máximo que a gente consegue usar aqui no Estadão Blue Studio. Mas não há nenhuma ligação do tipo de conteúdo que o Estadão Conteúdo desenvolve, seja vendendo o conteúdo editorial do Estadão ou mediante parceiros como vocês, por exemplo, que produzem o conteúdo, fornecem para o Estadão e isso vai para os clientes do Estadão Conteúdo, que são veículos, empresas e sites do país todo e também fora do país, né? Enfim. Mas é completamente, apesar de estar todo mundo na mesma diretoria, são operações separadas. Pode-se dizer que quando a demanda é por branded content, sai pelo Blue Studio? Isso, exatamente. A divisão o que seria acontece é que, às vezes, o próprio Júlio, muitas vezes, vendendo, né, no approach com o cliente para vender conteúdo, por exemplo, ele recebe uma demanda de branded content. Isso entra na esteira do Estadão Blue Studio. Até porque os clientes que o Júlio atende, né, não são clientes que a força comercial atende. Então, se eventualmente ele está negociando com um cliente aqui, uma produção de um feed ou de um conteúdo específico, e esse cliente demanda um branded content, e esse cliente já tem atendimento comercial, isso é encaminhado aqui para o time comercial atender. Então, tem essa separação ali. O Júlio cuida basicamente da venda de conteúdo, tem produção de conteúdo específico, muitas vezes para alguns projetos que a gente faz de podcast, por exemplo, e tal, mas tudo isso é feito aqui na esteira do Estadão Conteúdo, separado a nossa área basicamente aqui é entrega de branded content. Fazemos, obviamente, às vezes, conteúdo que a gente chama de conteúdo editorial Blue Studio, que é feito pelo meu time aqui, e a gente também inclui branded content, mas tudo isso é feito pela diretoria de conteúdo aqui do Blue Studio. É completamente separado aqui. Obviamente que, em algum momento, isso pode ter... Às vezes, a gente precisa de um produtor de conteúdo específico, a gente tem dificuldade para achar aqui, e nas reuniões de equipe surge ali um nome ou outro, a gente faz, mas aí é outra negociação aqui diretamente com o Blue Studio. Entendi. Legal, obrigado, Vovô. Imagina. Aqui uma do Giliar Santana, que essa produção de conteúdo envolve vídeo também, ou é apenas texto? Acho que você já respondeu isso, né? Vídeo, a gente faz conteúdo em texto, em vídeo, redes sociais, podcast e mais o que for. Exato. E a Paula Carvalho, ela está perguntando que a produção de conteúdo para clientes do Blue Studio é 100% para os canais deles mesmos? Para seus sites e blogs, ou essa produção de conteúdo é direcionada para veículos do Estadão e outros veículos de comunicação também?
A produção que o Blue Studio faz de conteúdo, basicamente é um conteúdo branded, que é aprovado pelo cliente e que usa as plataformas do Estadão como meio de divulgação. Então, é um conteúdo que a gente faz em parceria com o cliente, por exemplo. Então, vamos dar um exemplo da AstraZeneca, que tem um conteúdo hoje no Estadão. Então, é um conteúdo que o Estadão Blue Studio faz, é aprovado pela AstraZeneca e é publicado nas redes sociais do Estadão. Eventualmente, esse conteúdo pode estar também nos canais da AstraZeneca. Isso depende da negociação que é feita ali com o departamento comercial, na hora que a gente vai discutir o licenciamento ou não desse conteúdo. O Lab Persona, sim, produz conteúdo só, única e exclusivamente para os canais dos sites e dos blogs desses clientes. Então, a vertical que cuida de produção de conteúdo para abastecer canais proprietários é a Lab Persona. O que o Blue Studio faz é a produção de branded content, aquele conteúdo que é chancelado e aprovado pelo cliente. E aí o conteúdo que a gente faz, por exemplo, que é segundo item aqui da pergunta da Paula, é direcionada para os veículos do Estadão ou outros veículos. Tem dois caminhos. A gente muitas vezes faz a produção de conteúdo para o veículo, para o cliente, mas às vezes o cliente quer essa divulgação também em outras partes do Brasil e a gente usa canais específicos do Estadão Conteúdo para essa divulgação. A gente pode criar um canal de notícia para o cliente dentro do Estadão Conteúdo que serve como distribuidor desse conteúdo para outros veículos. É isso. Acho que isso ficou claro. Ficou, ela já disse aqui, entendido. Então, já deu nosso horário, é o tempo do café mesmo. Então, Bovo, eu quero agradecer imensamente sua presença, eu acho que foi muito esclarecedor, eu acho que inspirou também as pessoas a pensarem o negócio de outra forma e a criarem novas possibilidades, né? Eu acho que você foi extremamente didático, isso é muito bom, né? Eu acho que, enfim, nosso agradecimento em nome da ANER, em nome de todos os participantes, e eu espero que a gente possa contar com você aqui outras vezes. Eu que agradeço, Regina. Queria agradecer muito aí a oportunidade. Se alguém eventualmente tiver mais alguma questão, quiser falar comigo, você tem os meus contatos aí. Está liberada para passar para quem quiser aí. Estou disponível para conversar, não tem problema nenhum. Se vocês precisarem de ajuda, estamos aí, estamos todo mundo no mesmo barco, não é isso? Então, justamente. Tomara que a gente consiga ir longe, né, Manu? Certo? Opa, tem um Atlântico para atravessar, tá bom. Obrigado, gente. Muito obrigado. Valeu, Bovo. Obrigada Obrigado. a todos, gente. Até a semana Abraço que pra vocês. vem. Tchau, tchau. Até. Obrigada, gente.